O ortodontista Dr. Francisco Takiutan traz para a gente sempre a orientação na prevenção, na correção dos seus dentes, na odontologia. Como ele é ortodontista, sempre tem novidades. Dr. Francisco, a odontologia, principalmente na ortodontia, evoluiu muito. Houve uma modificação muito grande nesse período de, vamos colocar, dentro de 20 anos, a ortodontia moderna que nós colocamos, né? Substitui uma situação do paciente e também do profissional. Como é que é feito isso aí? São várias maneiras de você fazer um tratamento com um fim muito feliz, porque de qualquer forma você teria que iniciar de uma forma e terminar de outra forma. Então, para facilitar um pouquinho o dia a dia, nós temos algumas armas hoje na ortodontia moderna para utilizarmos dentro da arte, na nossa técnica. Por exemplo, aí nós temos alguns aparatos Sim. e aparelhos que são usados para correção. Perfeito. Essa primeira fotografia nós estamos mostrando aqui como é que se fazia antigamente, hoje, utilizando esse arco extrabucal. Que esse aí, na realidade, era o terror das crianças, que chamavam freio de burro, né? Que freio a de burro, corria. Você fazia utilizar ela, mas a criançada não usava. Chegava para o shopping, nem se fala, né? Então, hoje, nós temos como substituir essa peça em alguns tratamentos, vamos ver depois na sequência como deve ser feito. Aqui, já instalado na boca, quando utilizava esse chamado faceball, o arco extrabucal, que realmente era muito eficiente. Trabalho. Ainda hoje se utiliza em alguns casos. Nós escolhemos as crianças que têm condições de utilizar ou não esse tipo de aparelho chamado arco extrabucal. Mas que incomodava muito. Incomodava bastante esteticamente. Funcionalmente é um espetáculo, mas o tempo vai passando e a gente tem que se adaptando, né? E era feito tudo moldado. Isso, já contornado no próprio modelo, na própria boca, utilizava junto com o aparelho fixo, como está sendo instalado agora nessa foto, colocado todos os anéis, as bandas, os brackets, colocação do aparelho fixo total. Com isso, como auxiliar, então, utilizava muito o chamado extrabucal. E com isso nós temos uma sequência, como foi feito esse tratamento em alguns casos, né? A preocupação maior na última foto, exatamente essa foto demonstra, a foto que é do lado esquerdo, e o lábio do lado direito, como é que termina. Aquele caso do lado direito, como iniciou o tratamento e como terminou. A dentição na parte de cima. Isso. Estava realmente um problema, né? E abaixo está terminado o caso. Então, como é que foi feito? Utilizando sempre o aparelho fixo e os auxiliares quando é necessário. Esses auxiliares que não vão fazer um trabalho muito definido hoje, para a gente ter uma ideia como é que se faz o tratamento. Esse aí estava aberto, né? Estava bastante mordida aberta. E, inclusive, é chamada interposição lingual, né? Que é muito comum acontecer isso. Aí nós temos sempre aquela ajuda posterior com a fonoaudiologia, que é importante, né? Mesmo estando bonitinho, terminado como está do lado esquerdo, teria que fazer um auxílio da fonoaudiologia, que é chamada motricidade oral. E com isso a gente tem um auxílio da postura da língua, que é muito importante, né? Hoje é muito comum acontecer a pessoa com deficiência de fala em função da abertura do dente anterior, né? Nossa! Esse caso é muito comum acontecer, né? É comum? Acontece porque a pessoa chega com 12 anos e esquece de fazer o tratamento adequado na preventiva, com 7 ou 8 anos, seria o ideal. O tempo passa, quando chega aí com 12, 14, 15 anos... Mas os dentes estão todos remontados, tudo remontado, doutor Francisco. Exatamente. Isso aí acontece quando vem, meio tardio, na realidade. Mas pela idade que está como essa jovem, consegue fazer um tratamento adequado, como foi terminado lá embaixo. Que legal! Lá no slide inferior, né? Utilizando sempre o aparelho fixo junto com os auxiliares. E esses auxiliares que nós vamos falar um pouquinho mais hoje. Esse caso aqui já é chamado de microdentes, mesmo 2 dentes laterais são fininhos, né? E não tem como terminar bem. E aqui embaixo, com a hora que terminou, nós colocamos uma estética, né? Uma prótese provisória, uma dentística estética, que tem várias opções de fazer esse tratamento no final, onde foi feito exatamente conforme a programação, faz o tratamento ortodôntico inicial e faz o acabamento com a estética final, para ficar nessas condições aqui, né? E aqui nós estamos só demonstrando o aparelho fixo incolor, que nós temos hoje... Diversas cores. Diversas cores, né?
E hoje a moça que trabalha, por exemplo, no banco como recepcionista não quer aparecer, então quer ficar incolor. Então existe essa opção ainda como incolor. E essa incolor tem várias peças, hoje tem a cerâmica, tem a cerâmica, tem várias marcas internacionais, nacionais inclusive, hoje fabricadas no Brasil, que substitui muito bem. Em termos de custo também está melhor, porque na época só existia importado, não tinha como solucionar. Hoje nós temos essa solução com a fábrica instalada no Brasil e intensivamente trabalhado com esse trabalho chamado Black Incolor. E aí? Esse aqui seria o tradicional hoje, né? O metálico que se utiliza no dia a dia. E também existem várias fabricações com várias técnicas, se instala na boca para fazer um tratamento adequado, com tamanho e outras coisas, né? Esse é um Black charmoso, vamos dizer assim. É na cor dourado, na cor do ouro, a boca rica, né? Que hoje utiliza-se muito pouco. Uma época o pessoal gostava de utilizar. Era charme. Né? Era o charme. Então hoje não, mais só para mostrar que existe ainda no mercado, mas hoje ninguém quer saber dessa forma, né? Doutor Francisco, Sim. me diga uma coisa. Você, na sua equipe, você tem a doutora Andréia também, que é ortodontista em clínica também. geral. Uhum. Tem o Júnior, sim, que é clínico geral, ortodontista e implantodontista. E a Renata, ela faz motricidade oral. Isso. E a Kátia Gimura, ela é protesista e clínica geral. Isso. E o Darwin Gutierrez, cirurgia e implantodontista. Isso, é maxilofacial, né? Então, essa equipe, quando o paciente chega lá, cuida de tudo. Quando o paciente chega, nós temos essa opção com os profissionais dentro da nossa clínica. Como é que passa por mim, em primeiro lugar, eu coloco os pacientes na condição adequada para cada situação. Então, cada profissional tem a sua especialidade, onde nós encaminhamos normalmente para fazer um tratamento adequado, né? E esses mini implantes? Você poderia dizer para a gente o que são esses mini implantes? Esse mini implante surgiu uma falda, para substituir exatamente esse extrabucal que nós comentamos agora. Ah, que era o freio. Que é o freio, né? Então, utiliza-se o mini implante, como é que é feito? Existe primeiro fazer uma radiografia, determinando a altura da parte do osso onde vai ser instalado o mini implante. Então, é feita uma radiografia, para nós termos certeza de que o osso está ali. Aqui está demonstrando a parte, como deve ser feito, a localização do mini implante, que é importante, né? Porque ela não pode ser colocada em qualquer lugar. De qualquer forma, é muito rápido, é coisa assim de 5 minutinhos. Mas, na realidade, a gente teria que programar entre os dois dentes numa condição ideal. É por isso que é feita uma radiografia antecipada para nós localizarmos exatamente onde está o mini implante, né? E aqui a radiografia depois de instalado o mini implante. Então, é colocado o parafuso no meio entre os dois dentes para não pegar a raiz do dente vizinho. Essa localização é muito importante. É bem simples, mas tem que ser bem localizado. E aqui nós temos a intrusão e descruzamento de mordida, que a mordida está cruzada, está mordendo contrário. Verdade. Então, com isso, com o auxílio do mini implante instalado, nós temos com o elástico utilizando ela, né? Ou com uma mola, como está demonstrando esse desenho, como é que se faz a tração do dente para posterior, né? Aqui está mais uma vez demonstrando o trabalho também com o mini implante. Aqui demonstrando as mini implantes recolocadas na parte óssea, como é que se faz a instalação. Quando existe muito mini implante, com direito e esquerdo, normalmente quando há necessidade, né? E aqui quando chamada extrusão, que o dente extruiu por perda do dente inferior, para você colocar o dente na posição, com o implante, com esse mini implante, ela está resolvendo também. Aqui está uma postura, que está vendo com o elastiquinho colocado com o mini implante, traciona o dente para cima para recolocar no mesmo nível. Para alinhar, né? Também. Para alinhar, né? O dente também. Então aí já está alinhado, só para ter uma demonstração com o lado inferior, né? O quanto ela subiu na colocação, com o auxílio do mini implante. E aqui terminado, recolocado dentro da posição ideal, que é a meta de todo profissional, né? É para evitar exatamente o problema da ATM, né, Mafalda? Que é muito comum ter dor de cabeça, um estalo, e com isso evitaria esse problema todo com esse auxílio desse trabalho. Isso é uma panorâmica? Essa é uma panorâmica para ter um visual geral, como é instalado, como é feito, é formado o osso também, né? Esse é um caso clínico, só para fazer uma demonstração, como isso apresentou o início do caso, com auxílio do mini implante. E aqui foi feito, então, um trabalho, um planejamento, logicamente, feito 4 extrações de dente permanente para dar espaço para os outros entrarem na posição correta, né?
aqui está instalado, já retraindo, já com o mini implante colocado, para puxar com elastiquinho ou com uma mola para poder tracionar o dente para trás. Então, isso evitaria totalmente a parte externa, né? Aí, como está a mola aberta, ela puxa o dente para trás para ir fechando o espaço. Né? E isso tem uma medida certa? Tem a medida certa. Porque ali nós estamos numa postura, o dente posterior, uma força também, ela é direcionada já corretamente, né? Então, aqui está, no caso, no final terminado, já numa condição ideal, quando nós chegamos com o auxílio do mini implante, que foi muito importante para facilitar o trabalho no dia a dia. Né? E esse mini implante, doutor Francisco, Sim. Ele é indicado em faixa etária especial ou não? Principalmente em adulto, quando há necessidade de auxílio do chamado extrabucal, a pessoa não quer utilizar, logicamente, né? Mesmo criança já não quer, imagina adulto. Nós planejamos de uma das alternativas com esse mini implante. Existe outra forma de fazer o tratamento. Certo. Aí seria uma das mais modernas hoje, para ele poder auxiliar, né? Quer dizer que isso aqui está em desuso. Está em desuso. Isso aqui acabou, não existe mais. Existe ainda no não, mercado. É outra época, é outra geração. Uma outra geração diferenciada, né? Porque o resultado dela utilizado bem é excelente. O problema é o paciente utilizar ela. Esse é o problema atual, né? Porque tinha que ficar aqui e preso, né? Isso, aqui na aqui, cervical, no pescoço. Na cervical, isso, puxando, exatamente, né? Isso. Fica muito esteticamente inconfortável. E que realmente a criança não se adaptou a isso. Não tem dúvida. E esse aqui é o lado inferior, né? Que se utilizava junto com o extrabucal, para movimentar o dente inferior. Era encaixada por dentro também, né? Com o aparelho fixo. Essa tecnologia em todas as áreas da medicina, da informática, tudo isso daí vem beneficiar a humanidade. Essa é a grande verdade. Sem dúvida, Mafalda. Hoje, realmente, a modificação foi constante. E para nós acompanharmos até foi difícil, mas hoje a gente nota que realmente sem esse trabalho direcionado, inclusive nas radiografias, ficaria muito difícil fazer um tratamento adequado, fazer um planejamento para cada caso clínico que aparece. Né? Doutor Francisco, fechando esse nosso bate-papo, ortodontia na criança, quanto mais cedo, melhor? Sem dúvida, Mafalda. Sempre fazer a preventiva. Com 7, 8, 9 anos, faz uma análise, se faz um exame contínuo para acompanharmos o caso. Talvez utilize o aparelho fixo somente depois de 10 anos, mas a preventiva existe um aparelho móvel que você confortavelmente utiliza e resolve, às vezes, de uma maneira bem mais prática, mais tranquila para uma criança. Então, sempre a prevenção é a melhor solução. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Pode ter certeza que o planejamento é outro trabalho. Olha aí, o programa Saúde Total tem sempre aquele objetivo. É sempre o mesmo foco, trazer a você qualidade de vida. Viu o que o Dr. Francisco Takiltan acaba de falar pra gente? A prevenção, acima de tudo, é o melhor remédio, é a melhor solução. Está aí o programa Saúde Total, diariamente em diversos horários, aqui na UniTV, canal 1395 da NET. Continue conosco. Queremos você com a gente.